Olá, tudo bem com você? Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis, né? Só antes de continuarmos ao estudo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê joinha, compartilhe com os amigos, tá certo? De repente é interessante até compartilhar com quem tem interesse no assunto, tá certo? É isso aí, um forte abraço, vamos ao estudo. Bom, galera, continuando aqui, 27 ao 31. E criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Aqui ó, comentário Robert Jamieson. Criou Deus o ser humano, a palavra usada novamente no sentido coletivo, como é provado pelo pronome os. Macho e fêmea, literalmente um homem e uma mulher. Mateus, capítulo 19, versículo 4, perdão. E Marcos, capítulo 10, versículo 6. Naturalmente, uma distinção sexual está implícita na criação de todos os animais inferiores, mas no caso da humanidade ela é expressamente mencionada, por causa das relações superiores que a raça deveria sustentar e os propósitos morais aos quais a união dos sexos deveria ser subserviente. Bom, aqui basicamente nesse versículo, tá? Não tem muito segredo, a gente já viu em relação, inclusive eu vou até falar a respeito depois, fazer um vídeo à parte das hipóteses aí que o Champlin levantou a respeito da imagem do homem comparada a Deus, tá certo? Imagem e semelhança de Deus. E aqui macho e fêmea é para fazer justamente a distinção entre homem e mulher, tá certo? Não tem muito segredo para falar sobre essa questão. Aí versículo 28, né? Deus os abençoou e disse Deus: frutificai e multiplicai, enchei a terra e subjugai-a, dominai os peixes do mar, as aves dos céus e todos os animais que se movem sobre a terra. Aqui no caso, a raça humana e todas as nações e eras têm sido a descendência do primeiro par. No caso, par é Adão e Eva, tá? Entendam Adão e Eva. Em meio a todas as variedades encontradas entre pessoas, algumas negras, algumas morenas, outras brancas, as pesquisas da ciência moderna levam a uma conclusão totalmente de acordo com a história sagrada, de que eles são todos de uma única espécie e de uma única família. Atos 17, versículo 26. Que poder na palavra de Deus! Que ele falou e logo se fez, ele mandou e logo apareceu. Salmo 33, versículo 9. Como são muitas as obras, Senhor, que fizeste todas com sabedoria. A terra está cheia de teus bens. Salmo 104, versículo 24. Admiramos essa sabedoria, não apenas no progresso circular da criação, mas em sua perfeita adaptação ao fim. Deus é representado como fazendo uma pausa em cada estágio para olhar para o seu trabalho. Não admira que ele tenha contemplado isso com complacência. Cada coisa estava em seu lugar certo, todo o processo vegetal acontecendo na estação, cada animal em sua estrutura e instintos adequados ao seu modo de vida e seu uso na estrutura do mundo. Ele viu tudo o que havia feito, respondendo ao plano que sua sabedoria eterna havia concebido. E isso que foi muito bom. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Aqui, basicamente o seguinte, tá? Que o autor está querendo passar, eu estou usando o apologeta, tá, galera? Só para recordar aí. Que, embora a quantidade devido à diversidade, né, de homens, né? Ele cita aqui a cor, né, a cor da pele, a descendência, né? Embora haja essa enorme descendência, né, de características de homens e mulheres, né? Quando fala homem é no sentido bíblico, tá? O homem no geral, tá? Não é homem ou sexo masculino, não. Que ele quer dizer que
havendo essa diversidade, o propósito de Deus está sendo seguido. Então, é de se admirar essa sabedoria de Deus em relação a toda essa questão. Seria bem complexo aí, né? Uma série de, entre aspas, variáveis, né, envolvidas, todas seguindo uma direção única. Isso é pelo menos o que eu entendo do texto. No caso do Champlin, tá? Ele cita a questão do sede fecundos multiplicai-vos. Tal como no caso dos animais, era mister, né, a propagação do gênero humano. Foram dados poderes de procriação ao homem, a fertilidade foi assegurada por decreto divino. O autor sacro aparentemente quis dar a entender que somente mais tarde o homem e a mulher receberam a consciência sexual, em razão da queda. Queda é que, em relação a Adão e Eva, tá? A vida do homem era abençoada no mais alto grau, e não só no que dizia respeito à procriação. A vida do homem é abençoada porque Deus se importa com ele. Há uma provisão divina. O amor flui, o bem-estar faz parte do decreto divino. A ordem para multiplicar-se. Até ali, a procriação era uma potencialidade. Alguns intérpretes extrapolam isso até aos tempos modernos, crendo que não deveria haver casais sem filhos. Alguns, como os mormons, chegam a insistir sobre a obrigação quanto ao próprio casamento. Mas segundo Penso, no caso Penso é o Champlin, tá? Essas duas ideias exageram o texto sagrado. Seja como for, o matrimônio aparece neste texto como uma ordenança e uma instituição divina. Que todos os homens e mulheres devam reproduzir-se é uma posição exagerada e anacrônica. A multiplicação da raça é necessária para que se cumpra o plano de Deus na criação. Porém, já havendo 6 bilhões de pessoas em nosso planeta, não é mister, é o termo que o Champlin usa, né, insistir em que todas as pessoas participem de uma contínua multiplicação. Dentre a criação física, haverá de emanar uma criação espiritual, segundo o versículo 26 e 27, sem dúvida, dão a entender. Aqui no caso, tá, o Champlin está claramente dando a opinião dele a respeito de que seria um contrassenso, tá? Essa questão do homem ter o poder de reproduzir, né? E aí assim, só reproduzir para ter filho. Então todo casal, hoje em dia todo casal, todo homem e mulher juntos, eles devem procriar para ter filho. Simplesmente isso. Para mais nada serve a procriação, o ato sexual. Fazer sexo só para fazer filho. Aí no caso, né, o Champlin dá uma criticada aí a respeito desse posicionamento, que até hoje, tá, vigora essa questão, certo? É uma espécie de dogma ainda. Só vai, ou, por exemplo, só vai ter sexo depois do casamento, esse tipo de coisa, né? É meio que uma ordem, tá? Porque falaria que é como se depois do casamento, se a pessoa fizesse sexo, ela estaria impura. Essa é a ideia que é passada, mais ou menos isso. E aí o Champlin dá uma criticada aí em relação a essa questão da multiplicação. Se fosse no caso levado a ferro e fogo, desde o começo dos tempos, né, ele fala que já 6 bilhões, no caso na época tinham 6 bilhões, hoje já passa dos 8 bilhões de habitantes no planeta. Né? A Terra teria mais de 30 bilhões aí, tranquilamente, aí, se cada casal fizesse sexo só para fazer filho. Imagina, pelo menos um filho em cada casal. Aí, no versículo 29, eis que vos tenho dado todas as ervas, e todas as árvores em que há fruto. Aí, o Champlin aqui ele até faz uma alusão ao vegetarianismo. Tá? O homem tira vantagem da provisão divina da vida vegetal. Isso faz parte da sua herança divina, visto que o versículo não menciona especificamente a carne dos animais. Alguns estudiosos têm pensado que este versículo determina uma dieta vegetariana para o homem. Nesse caso, o domínio do homem sobre os animais não inclui o uso deles em sua alimentação. A fim de reforçarem sua interpretação vegetariana,
Alguns estudiosos frisam que, em outras antigas cosmologias, como aquelas dos persas e dos greco-romanos, supunha-se ter havido antes uma era áurea quando os homens estavam em paz com o reino animal, não se utilizando de animais para se alimentar. Presumivelmente, a história do Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, 18 a 20, reflete aquelas antigas tradições. Fala de Isaías 11, 6 a 8, capítulo 65, versículo 2, e Oséias, capítulo 2, versículo 18, quanto a ideias similares. Tá? Outros intérpretes pensam que a omissão de animais como alimentos nesse ponto foi meramente incidental, sem nenhum propósito básico. John Gill fala sobre intérpretes judeus que supunham que os antediluvianos eram vegetarianos e que esse regime alimentar tinha por finalidade não pôr em risco as espécies animais que se estavam multiplicando. Aí ele faz aqui uma enorme citação a respeito. Bom, o que basicamente fala aqui é o seguinte, tá? Sempre está dando uma analisada em relação ao homem comer carne de animais. A ideia, no caso, primeiramente era do vegetarianismo, porque seria uma ideia primordial ali da Bíblia, né, do Gênesis, como a gente está vendo. E aí o ideal seria, assim, como o homem ele deveria se sobrepor aos animais, então assim é justo, né, que o homem coma a carne animal, porque está escrito na Bíblia, certo? Tudo bem, eu aqui, galera, particularmente não defendo nenhum lado, tá? Eu não sou aqui porta-voz de vegetarianismo, vegano, não sei o que, carnívoro. Assim, eu não faço nenhuma distinção a respeito. Quem é vegetariano, que siga vegetariano. Quem come carne pode, sem problema nenhum. Eu não ligo para nenhuma dessas correntes, tá? Eu não ligo para isso, comer carne para mim é tranquilo. Eu não ligo para essa questão de tipo, a gente só vai comer porque a gente não vai comer porque prejudica os animais, tudo. Assim, eu vou dar até minha opinião aqui, tá? Eu vou evitar ao máximo fazer isso ao longo desses estudos, mas assim, eu vou até abrir uma brecha aqui, tá? Mais uma brecha no vídeo passado. De que é o seguinte, tá? No meu ponto de vista, eu acho que não há como o homem, no geral, viver só da parte vegetal. Tá? Esse é o meu ponto de vista. Inclusive, eu quero até que você deixe embaixo nos comentários, tá? Eu acho que isso aí culturalmente faz parte do homem. Claro, assim, o que eu não gosto, o que eu acho errado, no último caso, seria como os animais são tratados para eles morrerem. Eu acho que esse é o ponto que eu não bato, tá? Eu não concordo em relação a isso. Mas assim, em relação a comer carne de animais, você come peixe, é normal, tá? No meu ponto de vista, eu acho que é uma coisa do homem, tá? Assim, não estou nem me baseando em texto bíblico, tá? Só estou dando aqui o meu ponto de vista a respeito disso. Claro, respeito todas as outras. Tá? Eu até acho louvável ter esse pensamento, tá? De não criticar maltratar os animais, né? Como os animais são mortos, enfim. Eu também acho errado, mas assim, eu não tenho o menor preconceito em relação a isso. Tá? Cada um faz o que quer da vida. O versículo 30: E todos os animais, aves e todos os répteis da terra, toda a erva verde, lhe será para mantimento. A provisão de Deus abrange todos os demais animais sob as mesmas condições. A ingestão de carne também é omitida aqui, pelo que os comentários sobre o versículo 29 também se aplicam. Todas as criaturas eram vegetarianas. Devemos supor, de acordo com os exageros de alguns estudiosos, que coisas como os enormes dentes caninos dos leões só cresceram depois da queda. Porque o leão precisaria de dentes tão grandes se não tivesse de despedaçar outros animais com eles? Aqui o Chamberlain está citando um ponto da relação de que, tipo assim, é normal, né, que
os animais seriam carnívoros, tá? E aí ele cita a alusão aí ao dente do leão, tá? O fato do leão ter os dentes grandes e afiados, né, seria justamente para cortar a carne dos outros animais, né? Que aí necessariamente não teria problema nenhum em um animal ser carnívoro, tá? Comer a carne de outros, não tem problema nenhum. Deus cuida até dos animais, é uma citação de Champlin, tá? O livro de Jonas é o trecho de João, capítulo 3, versículo 16 do Antigo Testamento. É significativo que Jonas, capítulo 4, versículo 11, nos mostre a preocupação de Deus com os animais. Há evidências em favor do fato de que as civilizações mais avançadas mostram maior preocupação com os animais e menor crueldade do que no caso das civilizações mais primitivas. Por outro lado, lamentamos a matança insensata de animais para efeito de experiências científicas, produtos de beleza ou glutonaria de certas pessoas. Se a experimentação científica é necessária e se alguns animais devem ser sacrificados, isso não justifica os excessos praticados nos laboratórios. Os hindus exibem grande respeito pelos animais e isso os torna vegetarianos. Talvez isso seja realmente melhor para o homem, ou melhor, para os homens, por motivos morais e de saúde. Aqui, tá, coincidentemente, eu acabei vendo agora isso, tá? Que o Champlin, ele meio que ele repete o que eu falei agora há pouco, né? Em relação à crueldade dos animais. E isso aqui também envolve, além da questão de alimento, né, a questão de produtos de beleza, né? Bolsa de couro, banco de couro, tudo que é de couro, esse tipo de coisa. Eu vou repetir aqui, tá? Eu não condeno ninguém a fazer isso. Eu lido isso numa boa, tá? O que eu só acho errado, como o próprio Champlin até comentou aqui, tá? Por coincidência, tá? Acabei de ver isso agora, é que em relação a como os animais são mortos, tá? Isso eu não concordo. Mas enfim, quem sou eu na fila do pão? E o versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera e isso que era muito bom. É a citação, né, que Deus sempre cita, né, em relação à contemplação, né? A gente viu várias vezes isso aí já. Não precisa, no caso, reiterar a fundo essa questão. Então é assim, galera, basicamente o que o versículo 26 ao 31 nos mostra é o fechamento aí da criação. A gente vai partir para o capítulo 2 nos próximos vídeos, tá? Eu farei um vídeo à parte aí para citar as questões espirituais do homem, né? Como essa relação de imagem e semelhança do homem em relação a Deus, tá certo? O Champlin detalha muito bem algumas possibilidades aí. Vou fazer um vídeo à parte que é um pouco extenso, tá? Vou até discutir com vocês. E é isso, cara. O fechamento fala da natureza espiritual do homem, né? É isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse estudo aí, pelo menos do primeiro capítulo até então, né? Fala basicamente dos dias da criação, a ideia de Deus, como Deus pode ser interpretado ou era interpretado em outras culturas, né? As ideias muitas que a gente percebe aqui, pelo menos eu, né? Percebo que muitas questões bíblicas elas batem até hoje. Muitas questões que foram escritas lá atrás, muitas coisas ainda são vividas até hoje, como se fossem regras. A gente citou agora, né? Essa questão dos animais, aí, do casamento, da procriação, ainda existe até hoje. Essa questão do homem ser rigoroso aí, porque é bíblico, está na Bíblia, então a gente tem que seguir, né? Tudo bem, é uma opinião de cada um, não vou aqui debater o que cada um precisa fazer ou não, tá? Mas assim, né? Eu estou deixando meus pontos de vista em relação a algumas coisas, tá? Mas assim, é uma coisa rara que vai acontecer, tá, galera? Só para avisar que eu normalmente não faço isso, tá? A não sei que seja uma coisa muito contrassenso mesmo, né? Eu já falo alguma coisa, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Seria, no caso, o capítulo 2. Mas antes, eu ainda vou fazer
um vídeo a respeito das hipóteses aí da natureza espiritual do homem, tá certo? É isso aí, galera, um forte abraço, deixe embaixo nos comentários o seu ponto de vista, eu quero saber o que você pensa. Forte abraço, até a próxima, tchau pessoal.